Estamos fazendo uma série sobre heróis da fé, heróis que encontramos no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. O capítulo inteiro fala sobre heróis da fé e fala a vida de muitas pessoas que decidiram tomar uma decisão de seguir a vida, uma decisão de acreditar e seguir a vontade de Deus. Hoje vamos falar de Abraão. Então Paulo descreve assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. A vida de Abraão, ela não se resume nesse chamado. A vida de Abraão não se resume em sair da casa dos pais dele e ir para outra cidade chamada Canaã, que ele nem sabia onde que era. Ele, que vivia numa boa casa, numa boa cidade, começou a viver em barracas e foi. E ele foi com a esposa Sara. E ele levou com ele servos, ele levou animais e ele começou essa caminhada. Se viajar você e a sua esposa de carro não é fácil, imagina você viajar com animais, com servos, abrir tenda. Tudo parece fácil quando você lê na Bíblia, mas se fosse você ia ver que não é tão fácil assim. Então, o fato dele tomar a decisão de sair da zona de conforto dele e ir para um lugar que ele nem sabia para onde, porque não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha revista de travel, não tinha nada disso. E ele falou: eu vou seguir a voz de Deus e eu vou seguir. E lógico que Jesus conhecia Abraão e conhecia o potencial de Abraão. Abraão começou a obedecer a voz de Deus e ele, da mesma forma que Enoque, ele não tinha ali um livro, algo que ia acontecer, ele não conhecia Jesus, ele não era judeu, ele pura e simplesmente, ele nasceu com o senso do que é certo e errado, e ele começou a ouvir a voz de Deus e fez a vontade de Deus, ele reconheceu a voz de Deus, e Deus falou: olha, eu quero que você saia aí da casa dos seus pais e eu vou te mostrar por um lugar, esse lugar eu vou te mostrar. Ele não falou para onde, quanto tempo que nós vamos demorar para chegar lá, o que eu vou ganhar com isso? Por isso que ele é conhecido como o herói da fé. Vocês percebem que as pessoas que têm fé, elas não questionam a Deus, elas confiam no plano de Deus e confiam que Deus tem um plano muito melhor do que elas possam explicar, entender. Imagina Jesus querer explicar os planos dele para você. Você mal entende como chegar no seu trabalho na hora. Você precisa de um despertador até para levantar e para ir para o trabalho. Então, como é que Deus vai falar de planos, de tempos, de mudanças? E Jesus sabia disso. Então, o que é interessante? Abraão pura e simplesmente falou: eu vou confiar. Eu tenho um relacionamento com Deus e eu vou confiar. E ele foi. E ele começou essa caminhada. E ao caminhar com Deus e ter problemas, o sobrinho dele veio, com ele, o Ló veio com ele. Aí ele pegou e falou: acho que a gente tá meio confuso, eu vou para um lado, você vai para o outro. O Abraão falou: tudo bem, se isso é o que você quer, escolhe o que é melhor para você. E ele escolheu a melhor terra. E Abraão ficou com as montanhas. Ok, tudo bem. Mas ainda tinha uma outra dor no coração dele, que era a dor de não ter um filho. E Jesus sabia dessa dor, então Jesus vira para Abraão e fala assim: você e a sua esposa vão ter um filho. Ele falou: peraí, eu tô meio velho, minha mulher já passou da idade de ter filho, que horas que a gente vai ter um filho? Confia, tranquilo, pode ir. Vocês acham que isso foi 9 meses depois? Não, demorou muito mais tempo para que essa promessa fosse cumprida. Parece que de alguma forma Deus, ele entende que nós precisamos desse período para nós aprendermos alguma coisa. Se Deus, que pode todas as coisas, desse para você tudo que você quer, a hora que você quer, ele sabe que você não vai aprender nada com isso. Então, você vê pela Bíblia que muitas promessas foram cumpridas, mas nada foi imediato. Tempos passaram. A promessa, ela foi cumprida, e nem mesmo quando Abraão morreu e Sara, eles não viram nada mais do que Isaac.
Eles mal viram Jacó e Esaú nascer. Eles não viram os netos, eles não viram a grande nação de Israel. Eles acreditaram que Deus ia formar uma grande nação, igual as estrelas que não podem ser contadas. E eles acreditaram, mas eles estavam felizes com ter um filho. Imagina Sara, que é logo em seguida. Sara já tinha passado o tempo dela e ela confiou que ela ia ter aquele filho. E vocês sabem que no meio dessa história, os dois, um olha para o outro e fala assim: eu acho que ele não quis dizer bem isso. Acho que não foi bem assim essa história. Então vamos nós dar um jeito, porque acho que a gente precisa ajudar a Deus para resolver o nosso problema. Pegaram a serva e fizeram um filho, Isaac, o Ismael. E daí o que acontece nessa nossa história? Começa a confusão, começa a briga, começa a preferência e começa todo um problema muito maior. E Deus falou assim: mas eu não disse que ia ser seu filho com a sua mulher e não com a serva? Eu disse que eu ia te dar um filho. E Sara, chegou o dia e Sara engravidou. Imagina você, mãe, que sempre sonhou em teu filho, que a maternidade é tudo que você está buscando na vida. E você não pode engravidar. Mas você chega o dia, você engravida com a bênção de Deus, com a alegria daquela criança, e você trata aquele seu filho como o bem mais precioso que você tem. Você troca tudo, você troca a sua casa, você troca qualquer lugar, você troca qualquer viagem, porque você quer ficar com o seu filho. Então, depois de um sacrifício como esse, de uma vida assim, e você feliz porque obedeceu a Deus, Jesus chama Abraão e fala assim: então, meu filho, eu preciso que você faça um sacrifício para mim. Ele: claro, Senhor, eu sempre vou fazer o que o Senhor pede. Ah, não, mas espera aí, esse sacrifício envolve você, seu filho e apenas a madeira. Não leve a sua mulher. Claro que ele não podia levar Sara. Eu, mãe, eu não ia ter coragem desse sacrifício. Jesus sabe do que a gente é capaz e do que a gente não é capaz de fazer. Então, o que acontece? Eles sobem. E quando ele sobe, ele tem coragem de pegar aquele punhal, aquela faca, olhar para o filho dele e falar: Deus sabe o que quer, Deus sabe porque ele pediu isso. Eu não te entendo, mas Deus, ele é a pessoa que eu posso confiar. E eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei como a gente vai sair disso, mas eu vou confiar em Deus. E ele levanta e ele ora, chorando, ele pega e levanta o punhal, e quando ele vai dar o golpe, Jesus fala: Abraão, o que você está fazendo? Isso é tão emocionante que eu fico pensando que Deus olhou para aquele sacrifício do bem mais precioso dele e ele estava disposto a dar. Por isso que quando qualquer judeu, qualquer pessoa fala em Abraão, fala de você ter aberto, você abrir mão do seu bem mais precioso por Jesus. A minha pergunta é: você está disposto? Eu sinceramente oro para que Deus nunca me faça um pedido desse. Da minha única filha, eu oro para Deus proteger, guardar. Mas Deus não quer que eu seja como Abraão. Deus quer que eu seja Karen, trabalhando ao redor e fazendo a diferença ao redor. Deus quer você, Maria, você, João, você, Antônio, você, Priscila, você. Jesus tem um plano para a sua vida. Então, o meu conselho para você hoje: seja um herói da fé. Confia com Deus os seus bens mais preciosos. Confia a sua vida nas mãos de Jesus. Confia que mesmo que você não veja, que você não entenda, Deus, ele vai te ajudar. Que Deus, ele vai passar por você pelas provas mais difíceis. Ele está com você. Ele pode te pedir alguma coisa que você não entenda, mas confia, tenha fé. Deus sabe o que ele pode tirar de você para algo muito melhor e muito maior. Use o dia de hoje para falar com Deus e falar: Senhor, eu confio. Eu não vejo, mas eu confio. Eu não entendo, mas eu confio. Senhor, eu vou passar esse dia e o resto da minha vida na certeza que o Senhor está cuidando de mim. Os seus planos são grandes. E eu quero ser como Abraão, ter fé no que eu não posso ver, mas saber que o Senhor só quer o meu melhor.